Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o milho. O milho que é nativo das Américas e é considerado uma planta monóica e alógama. Vocês já vão entender o que esses dois conceitos, melhor dizendo, significam. Eu me chamo Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você goste desse vídeo. Se gostou, já deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal para fazer parte da nossa família. O milho é considerado uma planta monóica porque ele apresenta os dois sexos, masculino e feminino, numa mesma planta, só que separados. Vocês já vão conhecer melhor as flores do milho. O milho tem flores masculinas e possui flores femininas também. O milho é considerado uma planta monóica porque ela apresenta as flores masculinas e femininas numa mesma planta, só que separadamente. E também ele é considerado uma planta alógama porque a sua polinização acontece principalmente de forma cruzada. Isso é, dificilmente uma mesma planta vai fecundar as flores. O que acontece é que essa polinização é cruzada, ou seja, uma planta acaba polinizando a outra. E essa polinização é importante ressaltar também que, além de ser cruzada, ela acontece principalmente pelo vento, isto é, pela dispersão do vento. Isso é uma outra curiosidade. Embora também essa polinização possa acontecer de forma manual e com a ajuda de insetos, a maioria das vezes o que acontece é que essa polinização acontece graças à dispersão do vento, e essa polinização, como eu falei, acontece de forma cruzada. Por isso que o milho é considerado também uma planta alógama. Ainda falando sobre as flores do milho, é importante que saibamos que, ao entrar no seu período de florescência, o milho emite duas flores, uma masculina e outra feminina. Nós temos no vídeo um exemplo de flor masculina. Nós já saberemos a importância dessas flores masculinas já aqui no vídeo. E nós temos aí um exemplo de flor feminina, que também é conhecida como espigas. É nessas espigas que nós temos o famoso cabelo do milho. A gente já vai entender melhor como acontece esse processo de polinização. Como já aprendemos, o pendão do milho é a flor masculina. Esse pendão é o órgão responsável pela produção e liberação do pólen. Observe que nós temos aí vários pólenes que já estão praticamente soltos, pronto para ser dispersado pelo vento e assim está polinizando a flor feminina. Como vimos também, a polinização do milho acontece principalmente pela dispersão, ou seja, através do vento. Esse vento acaba levando esse grão de pólen presente na flor masculina para a flor feminina, que, como nós vimos, trata-se da espiga do milho, mais especificamente do que chamamos popularmente como cabelo do milho. Essa dispersão é de suma importância para a polinização, isso porque, através do vento, o grão de pólen contido na flor masculina pode ser carregado, ou seja, lançado, até uma distância de mais ou menos 500 metros de distância. Isso facilita, é claro, a polinização de plantas um pouco mais distantes. Como vimos, a polinização do milho é de forma cruzada, ou seja, uma planta acaba polinizando a outra. E é bom lembrar ainda que essa dispersão, isso é, esse lançamento da polinização, pode durar de 5 a 8 dias. Então, o vento é um grande responsável pela polinização e essa liberação do grão de pólen pode durar alguns dias. E nessa dispersão, o grão de pólen acaba caindo no estilo estigma. Estilo estigma é o que nós conhecemos popularmente como cabelo do milho. Só para vocês terem uma ideia, é o cabelo do milho que é o grande responsável por levar o grão de pólen até o óvulo do milho. Então, ele é um canal, vamos dizer assim, para que esse pólen acabe entrando para a espiga do milho e assim está formando os grãos. E por falar nisso, tem uma outra curiosidade, é que cada fiozinho de cabelo do milho representa um grão que, se for fecundado, se formará. Então, não é à toa
que o milho possui isso que nós chamamos popularmente de cabelo do milho, e esse, se for fecundado, representa um grão de milho que será formado. Sabendo que cada fiozinho do cabelo do milho representa um grão, é nítido que, como nós estamos vendo nessas espigas, vemos que existe bastante cabelo no milho. E só para vocês terem uma ideia, em média, uma espiga de milho pode ter de 200 a 400 grãos. E isso também pode ser ainda maior, chegando a ter mais ou menos de 500 até 1000 grãos, dependendo da variedade de milho. Não posso me esquecer de mencionar que o clima é de suma importância para a polinização do milho. Geralmente, temperaturas que variam de 16 a até 35 graus são temperaturas ideais para o plantio do milho. E outra coisa também muito importante é a umidade relativa do ar, que deve ser superior a 65%. Quanto mais se tem ventania, maior é a chance de polinização. Isso porque quando o tempo está muito seco, geralmente se tem uma baixa fecundação das flores. Então, o clima também é de suma importância para que essa polinização seja feita com sucesso. Isso porque também, sem a polinização e sem a fecundação do óvulo do milho, que é feito, como já mencionei, através do cabelo do milho, não há produção de grãos. E por falar em grãos, esses grãos podem ser bastante variáveis. Eles podem ser de coloração amarelos, brancos, vermelhos, pretos, azuis ou marrons. O milho geralmente apresenta uma altura mais ou menos de até 2,5 metros, embora a maioria das variedades não chegue a atingir essas alturas. O caule também tem uma aparência muito semelhante ao de um bambu, e as espigas têm um formato bem cilíndrico. Além de ter o formato cilíndrico, essas espigas, embora não seja regra geral, mas geralmente elas costumam aparecer, ou seja, nascer, na metade da altura da planta. Cada planta pode apresentar várias espigas. Geralmente, numa média, costuma nascer 3 espigas, de 2 a 3 espigas por planta. Mas isso varia muito, podendo ter plantas de muito mais espigas, acima de 3 espigas, por exemplo. E ainda falando um pouco mais sobre o milho enquanto planta, é bom que saibamos que o milho apresenta muitas raízes. Porém, essas raízes são superficiais, o que significa dizer que o milho pode ser plantado em vasos, inclusive vasos menores. Isso porque as raízes do milho são raízes superficiais, como eu falei, não são raízes profundas, e ele vai conseguir se desenvolver em vasos, inclusive vasos de tamanhos menores. Então, dá sim para plantarmos milho, inclusive em vaso, porque as raízes dele são raízes superficiais. No que diz respeito à colheita do milho, pode estar ocorrendo aí alguma variação de tempo, ou seja, essa colheita pode acontecer de 3 a 6 meses após o plantio, e esse tempo varia muito de acordo com as condições climáticas, adubação e outros fatores também. Então, pode estar ocorrendo aí uma variação de 3 a 6 meses após o plantio para você estar colhendo os seus milhos. E um bom indicativo para saber se o milho já está na hora de ser colhido é a coloração do cabelo do milho. Quando o cabelo do milho apresenta uma coloração mais amarronzada e com um aspecto mais seco, já podemos estar colhendo o milho. E essa colheita do milho, como nós sabemos, consiste na retirada das espigas, ou seja, consiste no que nós costumamos chamar popularmente da quebra das espigas, isto é, quando nós retiramos as espigas da planta. Só uma última informação é que o milho é plantado por sementes, e o milho também, o plantio do milho, pode acontecer em meio a outras culturas. Geralmente aqui nós costumamos plantar o milho junto com amendoins, que é muito cultivado também aqui na minha região, mas também entre outras leguminosas, outras frutíferas, como bananas, por exemplo, já que o plantio, a colheita do milho é muito rápida e não interfere em outras culturas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós vimos bastante informações sobre o milho,
Falamos da sua polinização, falamos de suas características, falamos das suas flores, vimos diversas outras questões também e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e gostado também do vídeo. Queria também pedir desculpas pelo barulho do vento, porque nesse local o vento é bem intenso, bem forte. Espero a compreensão de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.